Lakers cansados e LeBron James batendo boca com jornalista americana. Estamos oficialmente preocupados com Los Angeles Lakers, hein? Queridíssimos amigos do canal, um grande abraço a todos vocês. O Los Angeles Lakers vive um de seus momentos mais difíceis da temporada. São 4 derrotas nos últimos 5 jogos, 3 nos últimos 4 com o LeBron James. Nesse período, a defesa que estava jogando bem depois da troca envolvendo o Luka Doncic e o Anthony Davis, a defesa cedeu 125 pontos por partida. E o time sofreu 3 derrotas contra o Magic e 2 derrotas contra o Chicago Bulls. Eu esperava o Los Angeles com uma resposta firme e forte depois da derrota por 31 pontos no jogo de volta do LeBron contra os Bulls em casa, né, que aconteceu poucos dias atrás, né? O LeBron ficou 2 semanas fora, voltou e o time levou uma surra. Você é o primeiro jogo do LeBron, beleza? Ok, maravilha. Você vai ver quando a gente enfrentar os Bulls lá em Chicago. Bom, o que a gente viu foi um time perdendo na reta final de uma forma até fora das características do LeBron James. Sinceramente, eu acho que ele cometeu vários erros na reta final da partida, que custaram muito caro aqui para a equipe dos Lakers. Falta de comunicação na defesa aí com o Austin Reeves, os dois não estavam na mesma sintonia em relação às trocas, isso deixou alguns jogadores dos Bulls livres aí para a bola de 3, e aí um turnover do LeBron também na reta final possibilitou a virada do Kobe White, faltando poucos segundos. Sim, eu sei que o Austin Reeves foi pro outro lado, meteu uma cesta lá com 3 segundos, e aí o Josh Giddey também meteu a bola no meio da quadra. Foi uma das vitórias mais emocionantes da história até do Chicago Bulls em temporada regular. E foi um dos momentos mais legais da NBA nessa temporada, né? Uma coisa totalmente inusitada de acontecer, né? Assim, vencer um jogo, uma bola no meio da quadra quando seu time estava perdendo por 1 ponto. Mas eu acho que esse jogo meio que mostra o que vem acontecendo com os Lakers ultimamente, né? Parece que tem uma energia aí muito pesada nos Lakers. E as coisas ruins estão acontecendo. Agora, teve uma vitória também no estouro do relógio contra o Indiana Pacers, num jogo que o LeBron não fez nada nos 3 primeiros quartos e aí brilhou no 4º período. Mas você lembra, né? Quando o Anthony Davis foi trocado para Dallas, a preocupação de todo mundo era a defesa dos Lakers. Óbvio que a troca foi muito boa para Los Angeles, né? E vai continuar sendo boa para Los Angeles por muitos anos, tudo indica, com o Luka Doncic, um dos melhores jogadores da NBA, tem tudo para se tornar o melhor jogador da NBA aqui nos próximos anos. A gente sabe disso. Mas o Anthony Davis, o que ele trazia para o garrafão defensivamente era uma coisa realmente espetacular, é um dos melhores defensores da liga. Então era natural achar que a defesa ia sofrer talvez consideravelmente sem o Anthony Davis, e não foi o caso antes da lesão aí do James. Todo mundo estava se entregando defensivamente, parece que tinha uma adrenalina forte lá em LA, né? Luka Doncic também, e os Lakers estavam vencendo jogos, mas com toda a adrenalina, às vezes o negócio cai também. Será que a gente está vendo isso dos Lakers? Porque ultimamente a gente não vê a mesma defesa e a gente vê um treinador falando que seu time está cansado, né? Numa coletiva pós-jogo, dava a impressão, as palavras do Redick, que a gente estava cansado. E isso é preocupante quando a gente leva em consideração as características do Luka Doncic, né? Que sempre teve problemas aí em ficar em forma e tudo mais. E defensivamente, a gente sabe, não é um dos bons jogadores da liga. Ele estava até fazendo um trabalho formidável, mas ultimamente menos. E aí a gente leva em consideração também que o LeBron estava machucado, voltou de lesão e tem seus 40 anos e não se movimentou muito bem na reta final desse jogo contra o Chicago Bulls, na minha opinião. Então, a situação nesse momento é preocupante para um time que sonha em vencer o título nessa temporada. Não é uma equipe que quer chegar nos playoffs, vencer uma série, foi uma boa temporada, não. Os Lakers são o 5º favorito nas bolsas de apostas, né? Pagando 17-1 lá na Stake. Se você quiser fazer sua apostinha lá na Stake, eu vou deixar o link aqui na descrição, né? Os Lakers só ficam atrás do Thunder, dos Celtics, dos Cavaliers e do Denver Nuggets, ok? Então os Lakers são 5º favorito ao título.
E quando eu vejo as derrotas da forma que elas estão acontecendo, né? 30 pontos em casa, 12 pontos contra Orlando, né? Os Bulls e o Magic estão no play-in da Conferência Leste, gente. 3 derrotas contra esses times num momento que você tá batalhando muito para ter um mando de quadra, pelo menos aí na primeira rodada, isso me deixa preocupado. Nesse momento, os Lakers estão com 44 vitórias, 29 derrotas, é a mesma campanha do Memphis Grizzlies, que acabou de mandar embora o seu treinador também. O Memphis também passa por um momento um pouquinho conturbado, né? Mas as equipes se enfrentam aí na próxima partida de LA, lá em Memphis, e eu olho na tabela de jogos aqui dos Lakers, que tem 2 derrotas a menos apenas que o primeiro time no play-in, que nesse momento é o Golden State Warriors, que sim tem 2 derrotas seguidas, mas de um modo geral, vem encontrando o seu melhor basquete com o Jimmy Butler, tá? São 29 derrotas para os Lakers, 31 aí para Golden State. O time joga em Memphis e aí joga contra Houston em casa, contra os Clippers, em Oklahoma City, em Dallas, contra um inspirado Anthony Davis, tudo indica. E aí recebe de novo Houston. Os únicos 2 jogos fáceis dos Lakers aqui nessa reta final são contra o New Orleans Pelicans e contra os Blazers, mas o jogo é lá em Portland, nunca se sabe, né? Então eu tô preocupado com os Lakers. Eu acho que se o time for pro play-in, pode encontrar muitas dificuldades e se classificar para os playoffs, né? Porque eu já falei da qualidade aí dos Warriors, você tem também o Minnesota Timberwolves, que tá jogando bem, tem vários times que estão jogando bem, que nesse momento estariam no play-in, né? Então, LA precisa realmente engolir o choro nesse momento e crescer. E eu acho que agora que a gente vai descobrir muito sobre esse time. Reta final da temporada, 3 derrotas bem complicadas contra oponentes mais fracos, do jeito que essa última derrota aconteceu, qual que vai ser a resposta de LA? Eu acho que a gente vai descobrir muito sobre a personalidade do time. E esse momento ruim acontece no mesmo momento que o LeBron tá batendo boca com o Stephen A. Smith, que é um dos jornalistas mais famosos aí do mundo, aqui nos Estados Unidos, obviamente, todo mundo sabe quem é o Stephen A. Smith, mas o Stephen A. fala no programa, o LeBron responde em redes sociais, e eu não acho que isso daí é bom pra concentração dele ou do time, é óbvio, né? Assim, eu sei que o LeBron já encarou coisas muito piores, já deu a volta por cima, é um dos melhores jogadores de todos os tempos, eu entendo. Mas não é o momento pra ter esse tipo de comportamento quando eu vejo o James postando um vídeo só pra explicar a situação. LeBron James, alguns jogos atrás, foi lá, tirou satisfação com o Stephen A. Smith depois de um jogo dos Lakers, porque não estava gostando do jeito que o Stephen A. estava falando sobre o Bronny James, que nesse momento está encontrando o seu melhor basquete também, né? Na verdade. E aí o Stephen A. recentemente falou que se o LeBron tivesse encostado nele, ele teria dado um soco na cara do James. E a resposta do James em redes sociais foi mostrar um vídeo do Stephen A. treinando boxe, né? Que tava com uma luva de boxe, uns anos meio desajeitado, dando soco totalmente desajeitado, né? E zoando aí o Stephen A. Smith. Eu não acho que ele deveria entrar nessa história como repórter, acho que ele deveria ficar muito, muito longe de tudo isso e só focar em tudo que tá acontecendo dentro de quadra. Essa é a minha opinião. Quanto menos barulho extra-quadra nesse momento que você está tentando se classificar para os playoffs e ficar longe do play-in e chegar com tudo na pós-temporada, com a união de grupo, tudo nos trilhos, vamos dizer assim, eu acho que você não precisa fomentar qualquer distração fora da quadra. Essa é a minha opinião, especialmente quando é um cara do calibre do James, porque ele é um grande líder dentro daquele vestiário e os outros jogadores veem esse tipo de coisa também. E eu não acho que isso daí é bom para a equipe. Então, J.J. Redick falando do seu time, parece estar um pouquinho cansado, esses problemas extra-quadra. O LeBron ainda não mostrou o seu melhor basquete desde que voltou de lesão. São 17 ou menos pontos em 3 dos últimos 4 jogos. Então, com tudo isso, a defesa sofrendo 125 pontos por partida nos últimos 4 jogos. Eu, oficialmente, estou preocupado aqui com os Lakers. Tem tempo para o negócio mudar, óbvio. O LA ainda tem uma boa campanha, ainda tem alguns jogos aqui nessa temporada. Los Angeles tem tudo para ainda se posicionar bem aí nos playoffs. Mas o que eu falo a gente vai descobrir um pouquinho sobre a personalidade, o caráter dos Lakers aqui nos próximos jogos, na minha visão. Né? Mas é sempre bom, de novo, cara, ficar longe de coisas que atrapalhem o time num momento tão decisivo que é esse dos Lakers.
defesa não tá brilhando, o James não tá brilhando. A gente precisa voltar a ver aquele time que estava jogando com aquela tremenda adrenalina na chegada do Luka Doncic algumas semanas atrás. Austin Reeves está jogando bem, mas defensivamente, como eu disse, teve algumas falhas aí contra os Bulls. Estou muito ansioso para ver a resposta dos Lakers aqui nessa reta final de temporada. E você, fã de esporte, está preocupado com os Lakers? Você acha que o time vai dar a volta por cima? Compete pelo título? Compete para chegar até a final de conferência, aí talvez aí contra o Oklahoma City Thunder da vida, ou talvez enfrentar o Oklahoma City Thunder numa segunda rodada, será que teria chances? O OKC tá jogando bem demais, para mim é o melhor time da NBA, tá? Venceu 15 dos últimos 16 jogos, tá realmente brilhando. Se eu tivesse que apostar num vencedor da temporada, agora seria sem sombra de dúvida o OKC. Eu vejo o OKC acima dos demais times aí da Conferência Oeste. É isso aí, meus jovens. Deixa o like, deixa o comentário. E não se esqueça, eu vou deixar o link aqui da Stake para você entrar lá, fazer o seu primeiro depósito, fazer umas apostinhas aí no March Madness, que tá pegando fogo também. A Major League Baseball começou agora. E é óbvio, a gente tem a pós-temporada da NBA chegando. Não é verdade? Falamos em breve aqui. Não se esqueça de seguir o canal. Grande abraço. Tchau! Muito engraçadinho esse novo vídeo, eu te falo. Muita safadinha esse vídeo.